Eu aqui mais uma vez, bora para mais um vídeo, dessa vez para falar de coisa boa, né? Vamos falar de Champions League aí, a Champions que conheceu os seus semifinalistas dessa edição. Então, vou comentar um pouco sobre esses 4 jogos que tivemos aí, vou falar dos resultados, analisar um pouco aí cada um desses jogos aí e falar também no final, deixar o meu pitaco aí dos times que eu acho que vão passar para essa final. Então, bora lá. Antes de continuar aqui, quero agradecer quem está assistindo a mais um vídeo nosso aí, quem está chegando agora aqui na plataforma e nos conhecendo. Então, deixa o seu like aí, compartilha, se inscreve. Isso é muito importante para nós, para fazer com que o canal cresça cada vez mais aí na plataforma. Então, muito obrigado a todos vocês aí e contamos com o seu like, sua inscrição e seu compartilhamento também. Isso é muito importante. Então, bora lá. Então, conhecemos aí nessa última quarta-feira os semifinalistas aí da Champions League, temporada 25-26. E eu vou começar aí com o jogo do Arsenal, né? O jogo do Arsenal, que como a gente já falado aqui no canal pelos jogos de ida aí, tecnicamente seria o jogo mais fácil. Então o Arsenal, por receber o Sporting, que é um time mediano aí da Europa, jogando em casa, a tendência era que o Arsenal ganhasse, mas como fizeram um resultado fora de casa, lá em Lisboa, por 1-0, jogaram com esse placar debaixo do braço, né? Então o Sporting foi aguerrido, fez uma boa partida, encarou o Arsenal de igual para igual, mesmo fora de casa. Teve muitas chances perigosas ali pro lado do Sporting, assim como teve do Arsenal também, mas eu esperava um pouco mais da equipe inglesa. Então, o Arsenal já vem sendo muito criticado aí dentro da Premier League, né? Que vem perdendo fôlego, vem perdendo gás. Vai ter uma partida complicadíssima na próxima rodada, que vai visitar o Manchester City, seu rival direto aí na briga pelo título, né? E pelos resultados que tem tido ultimamente aí patinando aí na competição, é um sinal de alerta que se liga também na Champions League, né? Pelo menos deveria ser o caso, né? Porque o Arsenal, que fez a melhor campanha da fase de liga aí, passou com 100% de aproveitamento, vem no mata-mata aí já parecendo que tá com o freio de mão puxado. Então, realmente é um sinal de alerta aí, ainda mais pela equipe que ele vai bater de frente aí, né? Que já vou falar. Mas enfim, eu esperava mais do Arsenal, que também, claro, jogou, tentou, buscou o gol, mas não foi assim a todo momento. Então foi aquele jogo que não quis se arriscar tanto também, porque sabia do perigo que podia acontecer se caso o Sporting ganhasse a partida, né? Decidir nos pênaltis em caso de repente ser eliminado seria bem complicado, né? E vexatório também, pela circunstância. Mas enfim, passou o Arsenal então com esse resultado de 0-0, que vai enfrentar o Atlético de Madrid. Atlético que recebeu o Barcelona em Madrid, depois desse belíssimo resultado que eles fizeram na ida lá no Camp Nou, ganhando de 2-0 do Barcelona. Então assim, toda essa vantagem construída do Atlético de Madrid era importantíssima, né? Até porque a gente sabe do poder ofensivo do Barcelona, a gente sabe que é um ataque muito poderoso e que faz muitos gols. Então assim, era um sinal de alerta aí pro Atlético de Madrid. E cara, numa vacilada infantil ali da defesa do Atlético, numa troca de passes ali na sua linha defensiva, Lamine Yamal conseguiu abrir o placar. E também, com a abertura do placar um pouco cedo no jogo, o Barcelona se animou, viu que era possível e realmente foi para cima. E conseguiu igualar esse placar na soma dos placares logo no primeiro tempo. Então, o Atlético de Madrid ele deu bobeira, o Barcelona conseguiu abrir 2-0 e aí o estádio e o time também viu que precisava se entregar um pouco mais. Então toda aquela vantagem que era gigantesca construída lá no Camp Nou, rapidamente ali já foi igualada. Então o Atlético de Madrid realmente teve que partir para cima ali, começou a implementar o seu jogo, a torcida também a todo instante não deixou de apoiar o time em nenhum momento. Então isso daí é um ponto muito positivo também para esse time do Diego Simeone aí também, que é um excelente técnico, né? Já mostrou do que ele é capaz. O cara que já conseguiu bater de frente aí com Real Madrid e Barcelona na Liga Nacional, né, no Campeonato Espanhol, foi campeão. Então assim, isso já diz muito sobre o clube e sobre o técnico, né? Então a gente sabe que por mais que é um time que ainda não tenha em sua história um título de Champions,
É um time que está sempre ali brigando. Então, olho aí no Atlético de Madrid, que vai dificultar e muito a vida do Arsenal nessa semifinal. Então, acho que vai ser um jogo muito bom. Como a Champions League acaba sempre entregando pra gente, né? Então, pra quem gosta, cara, é sempre um prato cheio. É o que eu falo. Por isso que eu sempre comento aqui no canal. A gente fala de coisa boa quando a gente fala de Champions League, né? Que é a nata do futebol. Então, querendo ou não, são os melhores jogadores do mundo, os melhores clubes do mundo. Então, assim, é um campeonato muito emocionante que nos entrega emoção demais. Então, o Atlético de Madrid, diante da sua torcida, conseguiu ali diminuir o placar, perdeu o jogo, é claro, mas mesmo assim, na soma dos placares ali, passou, mesmo perdendo por 2-1, suportou a pressão final do Barcelona ali, que mesmo com um a menos ali, partiu por tudo ou nada, mas não conseguiu furar mais o bloqueio do Atlético de Madrid, que conseguiu então ali, diante da sua torcida, carimbar o passaporte para a semifinal e vai fazer o jogo aí com o Arsenal, né? Vai decidir fora de casa, então acredito que o Atlético de Madrid vai fazer por merecer esse mando de campo no primeiro jogo aí. E cara, tem tudo para ser um jogão. Tem tudo para ser um jogão. Acho que vai ser um duelo bem disputado mesmo. Não vai me surpreender nada se o Atlético de Madrid de repente eliminar o Arsenal, né? Mas assim, como eu disse no começo do vídeo, eu vou deixar o pitaco pro final. Então, acho que vai ser um jogo bem disputado, sim. Acho que os dois times, para mim, é uma disputa 50-50. Não tem nenhum favorito aí. Pelo que os dois apresentaram, vai ser uma disputa bem interessante. Então, vamos ver como é que vai se portar esse Arsenal aí fora de casa com um time maior, né? Digamos assim, do que o Sport. Um time que já tem mais casca, já tem mais experiência nessa competição, né? Por mais que não seja campeão espanhol, mas está sempre disputando a Champions League e sempre chega nos mata-matas. Então é um time para a gente ficar de olho. De repente é um time que pelas ligas nacionais a gente já descarta logo de cara aí pelos 4 semifinalistas, mas acho que tem total condição sim de chegar à final e vai fazer um grandíssimo jogo aí contra o Arsenal. Então, virando a página aí, vamos falar da outra semifinal. Semifinal também já definida, né? Já conhecemos o confronto aí que para mim é uma final antecipada, mas eu vou falar primeiro do jogo entre PSG e Liverpool. PSG que ganhou o primeiro jogo lá no Parque dos Príncipes lá por 2-0 e deixou toda a obrigação para o Liverpool, né? Liverpool que teria que correr atrás, assim como foi na temporada passada. Então o PSG elimina o Liverpool de novo, então vai virando um carrasco aí, 2 temporadas seguidas aí, PSG passando pelo Liverpool, e o PSG continua no paro aí, né, para defender seu título, continua aí na briga então para conquistar a orelhuda mais uma vez aí. Seria um feito histórico, né? O PSG que nunca ganhou uma Champions League ganhou na temporada passada. Se conseguir o bi, vai ser realmente histórico, né? Então, um time que nunca ganhou, ganhar 2 seguidas aí, seria incrível, né? Esse feito do PSG. Ainda mais no futebol atual, que a gente sabe que na Europa é muito disputado, né? A gente nunca sabe ali. Claro que a gente tem os palpites ali de quem que vai chegar, quem que pode ser o campeão, mas eu tô achando que o PSG vai fazendo aí campanhas históricas, né? Então, depois de ter sido campeão, e merecidamente foi campeão, vem fazendo o seu papel aí, e enfrentou o Liverpool, cara, de uma forma tranquila, sem se afobar, deixou toda a responsabilidade pro time inglês, que assim, tentou, mas não conseguiu. O time deu uma melhorada no segundo tempo com a entrada do Mohamed Salah, mas mesmo assim não foi suficiente, né? Então, por mais que tenha criado muitas chances, o Liverpool ele não conseguiu furar o bloqueio do PSG. E o PSG, que tinha feito já um placar de 2-0 no Parque dos Príncipes, conseguiu uma nova vitória por 2-0. Então, em plena Inglaterra, aí o PSG venceu mais uma vez o Liverpool, carimbou seu passaporte e, como eu já disse, mantém-se aí na briga pelo título. Então, vai fazer a semifinal com o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique fez um jogo histórico aí com o Real Madrid, cara. Nossa,
Jogo, mais uma vez, né? Assim como foi o jogo da ida lá no Santiago Bernabéu, na Allianz Arena ali do campo do Bayern de Munique, foi um jogão emocionante de novo. Só que dessa vez aí, Manuel Neuer, pô, Manuel, não dá dessa, cara. Pô, você que foi o jogador da partida no jogo da ida, cara, entregou 2 gols ali praticamente pro Real Madrid. Então, antes de 1 minuto, né? O gol aconteceu, acho que com 50 e poucos ou 40 e poucos segundos de jogo ali. O Manuel Neuer foi fazer um passe, daquele jeito Neuer de ser, né? Que é um zagueiro ali praticamente na linha defensiva do Bayern ali, com as bolas no pé. Só que ele foi fazer um passe de primeira ali e, cara, errou o alvo. O Arda Güler espertamente ali viu que ele estava adiantado, gol aberto. Do jeito que a bola veio na direção dele, ele já emendou de primeira. Então, com menos de 1 minuto de jogo, o placar que tinha sido de 2-1 para o Bayern de Munique na Espanha já estava empatado em 2-2 na soma dos placares, né? Então isso daí já animou o Real Madrid. Animou demais o Real Madrid, que falou, deve ter pensado com certeza que era possível uma reversão nesses placares aí, mesmo jogando fora de casa, e foi para cima, cara. E mais uma vez aí, Arda Güler fez mais um gol e assim, para mim, mais uma falha do Neuer. Se a gente olhar o lance ali, cara, foi uma bola defensável, por mais que foi uma belíssima cobrança de falta. Não vou tirar o mérito também do Arda Güler, mas era defensável. Eu acho que se o Neuer fosse na bola de mão trocada, ele conseguia espalmar ela para escanteio, mas não foi o caso. Ele tentou defender, não conseguiu, e aí o Real Madrid então passou à frente do placar, né? Então aí ficou mais evidente ainda de que o Real Madrid conseguiria então chegar a essa semifinal, até porque esse era o último tiro do Real Madrid na temporada para conseguir um título, né? Real Madrid que já vem aí tendo vários tropeções aí na Liga, então o título dificilmente vai vir para a mão dos merengues aí nessa temporada. Então o Barcelona já está com o título muito bem encaminhado, que agora vai ser mais que um título de consolação, né? Já que foi eliminado pelo Atlético de Madrid. Mas enfim, tem a chance então gigantesca de levantar o título espanhol, e o Real Madrid que estava jogando, apostando todas as suas fichas aí na Champions League. Não foi o que aconteceu. O Bayern de Munique conseguiu então fazer os seus gols ali também, que deixaram a partida empatada. Então, num cruzamento de escanteio ali do Kimmich, foi onde o Bayern de Munique conseguiu seu primeiro gol. Depois que o Harry Kane, sempre ele, hein? Harry Kane, que é o primeiro jogador europeu aí, na verdade o primeiro jogador da Europa nessa temporada que atingiu a marca de 50 gols. Então uma marca expressiva aí desse atacante inglês que, para mim, cara, de centroavante hoje no futebol mundial ninguém bate. Por mais que ele tem todo aquele estigma lá de ser um ótimo jogador, mas sem nenhum título até a saída dele do Tottenham, né? Então ele foi pro Bayern de Munique, isso daí já é passado, ele conseguiu títulos lá no Bayern, e agora vão fazendo uma campanha histórica, né? Assim como todo o ataque do Bayern de Munique, né? Que eu já tinha falado aqui também, pega essa curiosidade para vocês aí, falando que é um ataque que pode, nos últimos 100 anos aí, ser o ataque europeu com mais média de gols na temporada. Então, realmente, é um ataque histórico esse ataque do Bayern de Munique aí, que fez, né, mais uma vez valer a força desse seu ataque aí, a força da sua torcida, os fãs ali do Bayern de Munique, como sempre, ali fazendo um show à parte. Então, o Bayern de Munique partiu para cima do Real Madrid, mas ainda assim o Real Madrid conseguiu ampliar o placar novamente. O jogo estava 3-2 pro Real Madrid, placar esse que ficou igualado na soma dos placares ali, e levaria a partida para os pênaltis, né? Mas enfim, o Bayern de Munique conseguiu ali com um golaço do Dias empatar o jogo novamente. Já era no finalzinho do jogo, e aí quase já nos acréscimos, quase no fim da partida, o Olise, que foi o jogador da partida, marcou uma pintura, um golaço ali para decretar a sua ida a essas semifinais da Champions League aí, e para coroar também esse excelente
futebol aí que o time vem apresentando nessa temporada. Então, não é à toa que o Bayern de Munique ele tá nessa ascensão gigantesca aí. Para mim, como eu já falei aqui no canal também, é o melhor futebol jogado na Europa hoje para mim, na minha opinião, tá, galera? Então, deixa nos seus comentários aí se vocês acham que eu tô muito otimista com esse Bayern de Munique ou se vocês acham que tem algum time melhor. Mas, apesar do PSG, que é seu adversário aí nessa semifinal, que para mim é uma final antecipada, seria maravilhoso se eu visse, se a gente visse esses dois times aí disputando a final, né? Mas, infelizmente, não é o caso. Eles vão se enfrentar na semifinal. Então, vai ser dois jogos assim espetaculares. Acho que os dois times vão buscar a vitória nos dois jogos. É a forma de jogar dos dois times, então tem tudo para ser um jogo memorável, assim como foi essas duas partidas entre Real e Bayern de Munique. Então, realmente eu acho que a Champions vai nos brindar aí com mais dois jogos de parar o que você estiver fazendo, sentar na frente da TV, porque vale muito a pena. Então, dito isso, agora eu vou de pitacos. Então, a primeira semifinal entre Atlético de Madrid e Arsenal, por toda a circunstância da temporada das duas equipes aí, cara, acho que o Arsenal ele vem decaindo aí ao longo desse fim de temporada aí, né? A gente sabe que o calendário lá deles é diferente do nosso. Então a temporada termina agora em junho, né, por causa da Copa do Mundo. Então assim, cara, eu posso até queimar minha língua, não é secadeira nem nada. Não são times que eu tenho uma simpatia por eles, nem dos dois, nem Arsenal nem Atlético, mas eu vou ficar com o Atlético de Madrid. Acho que o Atlético vai conseguir essa vaga para semifinal, essa vaga para final, na verdade, para cima do Arsenal. Vai mais uma vez fazer uma final de Champions League e vamos ver, né, quem é que vai ver. E aí, do outro lado, não simpatizo com o PSG, não é um time que gosto de acompanhar, já pelo contrário, sou muito fã do Bayern de Munique desde a minha juventude. Então, desde Oliver Kahn até antes disso, já é um time que eu sempre gostei. Então, Bayern de Munique já me brindou aí também com campanhas históricas, tanto na Bundesliga quanto na própria Champions League, né? Eles foram campeões, a Tríplice Coroa, que foi o último time europeu, inclusive, que conseguiu esse feito, né? Foi campeão da Copa da Alemanha, do Campeonato Alemão e da Champions League. Uma temporada antes de chegar ao Pep Guardiola como técnico, né? Então, Jürgen Reitz foi o técnico que conseguiu essa proeza aí. Se bem que eu tô falando do Bayern de Munique, mas a gente tem o PSG, né? O PSG que conseguiu também essa tríplice coroa na temporada passada, então eu queimando a língua aqui, mas enfim, eu vou de Bayern de Munique nessa, não só pelo que está jogando e que para mim merece levantar essa taça aí, mas pelo coração mesmo. É um time que eu gosto demais e seria maravilhoso aí ver esse time coroado aí depois de uma temporada espetacular aí, levantar o título da Champions League. Então seria um feito gigantesco na carreira do Harry Kane também, que, como eu já falei aqui, histórico essa temporada dele, o único jogador com 50 gols na temporada. É um time que tem um ataque que também pode ser histórico, time com mais gols em uma única temporada nos últimos 100 anos. Então, assim, os números estão aí, né, cara? Contra números não dá pra gente discutir, mas tudo pode acontecer. É claro que o PSG pode ir lá, vencer os dois jogos também. Acho que também é outro jogo que tá 50-50. Torcerei pelo Bayern de Munique, claro, mas é um jogo que tá 50-50. O PSG também... O PSG, para mim, reflete muito a seleção francesa, cara. A seleção francesa, você pega o elenco dos caras, é uma diferença abissal para outras seleções aí, inclusive o Brasil. Então, assim, os caras estão em outro patamar. E o PSG é meio que uma base da seleção francesa, né? Tem muitos jogadores que estão ali no clube que jogam na seleção. Então, se passar também o PSG, para mim, não vai ser nenhuma surpresa, mas
meu palpite são esses, então. Atlético de Madrid e Bayern de Munique estarão em Budapeste aí, encerrando essa temporada de UEFA Champions League. E é isso, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. É claro que a gente vai trazer mais conteúdos ainda nessa semana aqui. Temos os campeonatos continentais aqui da América do Sul, Sul-Americana e Libertadores rolando, então faremos vídeo para falar sobre isso. Tem também o Campeonato Brasileiro que vai iniciar mais uma rodada no final de semana, também falaremos sobre isso. E voltaremos também com o Champions League, né? Champions League aí sempre enchendo nossos olhos aí com muitos jogos emocionantes, então estaremos aí também acompanhando de perto para trazer para vocês tudo aqui no canal. Então, primeiramente quero agradecer quem ficou até aqui. Muito obrigado para vocês que me acompanharam nesse vídeo aí. Peço mais uma vez, pessoal, não dói nada, não paga nada, é tudo gratuito. Deixa o seu like aí, aperta o botãozinho de like aí, deixa o seu joinha, se inscreve também no canal, ajuda a gente aí, também não custa nada isso daí, só você se inscrever, compartilhar para quem gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, cara, dependemos muito de vocês aí para fazer com que o nosso canal e nossos vídeos sejam assistidos por mais pessoas aí. Então, meu muito obrigado, um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.